As plataformas de gestão urbana são um componente essencial para transformar uma sociedade mais analógica numa sociedade mais digital, para podermos captar o sentido das aspirações dos cidadãos, para também obtermos dados concretos sobre vários aspectos climáticos, de transporte, de ambiente, de iluminação, de resíduos, de lixos. E, portanto, uma plataforma congrega ou deve congregar um magma de dados que dão informações sobre as pessoas, sobre aquilo que elas têm como aspirações e interesses. E se a plataforma for capaz de ajudar a administração local, ou se pensarmos ao nível do país, uma administração do país, a fazer políticas públicas mais adaptadas aos cidadãos e às cidadãs da cidade ou do país, então as plataformas de gestão urbana cumprem um papel particularmente importante. Muitas vezes os cidadãos não têm talvez uma percepção muito grande de como é que os seus dados são tratados. Se tivessem, se calhar não disponibilizariam às grandes plataformas e redes sociais tantos dados sobre a sua própria vida, sobre aquilo que fazem, que denunciam de alguma maneira um modus vivendi específico de cada um e que permitem que nós tenhamos um perfil muito claro que é depois vendido a anunciantes, na melhor das interpretações, porque pode ser vendido para, digamos, entidades que não conhecemos nos poderem pôr a pensar da mesma maneira, mesmo até politicamente. Mas, portanto, mesmo que o cidadão não esteja muito consciente da utilização maliciosa que pode fazer dos seus dados, as plataformas têm esta obrigação regulamentar na Europa, através do compliance com o Regulamento Geral de Proteção de Dados, agora também com o regulamento, o ato da inteligência artificial, que de alguma maneira define claramente quais são os âmbitos em que a inteligência artificial pode ser utilizada e quais são, digamos, as condições, como é que vamos mitigar os problemas da utilização dos dados, nomeadamente os dados pessoais. Portanto, ainda que o cidadão possa não estar completamente consciente e temos que trabalhar na literacia digital do cidadão, é muito importante que haja uma consciencialização da parte de quem fornece as plataformas de gestão urbanas, mas acima de tudo de quem quer transformar a cidade ou o território num território inteligente e perceber que isso tem que ser feito sem vieses, sem utilização abusiva de dados, com a capacidade de traçarmos exatamente quem utilizou os dados e para que propósito, para que sejamos transparentes, para que a administração seja transparente e responsável frente aos cidadãos. Então, a primeira coisa que talvez seja interessante percebermos é que as grandes revoluções industriais só se entram num estádio de maturidade quando nós não nos apercebemos que as utilizamos no dia-a-dia. Aconteceu isso com a eletricidade. Quem é que pensa que ao acender a luz em casa há todo um histórico de inovação, de investigação e de infraestrutura para garantir isso? E o mesmo acontece ou acontecerá progressivamente com a utilização de dados, com esta noção de sociedade inteligente, sociedade digital, administração digital, smart city, cidade inteligente, é quando de facto a pessoa, sem saber a complexidade do que está por trás, tem ao seu serviço todo um conjunto de serviços que são, e eu dizia-o sempre nas minhas funções governativas, que são serviços que aproximam a administração do cidadão, ou seja, que estão próximos, que ele pode utilizar no seu telemóvel de uma forma fácil e intuitiva, que antecipam as preocupações ou os desejos ou as necessidades do cidadão, seja isto para conseguir marcar um encontro com a administração pública local, seja isto garantir que o estacionamento que é necessário daquela hora àquela hora junto ao hospital está disponível para ele, e quando pudermos antecipar, ou seja, quando a administração pública, local ou nacional, souber que de facto aquele cidadão tem necessidade daquilo no determinado momento e se antecipa fornecendo. Se nós conseguirmos fazer aquilo que eu chamo o AAA, os 3 A's, não é? Se pudermos aproximar-nos do cidadão, anteciparmos e automatizarmos, estamos a transformar este jargão de cidade inteligente numa cidade que é próxima do cidadão e que o cidadão no dia-a-dia utiliza. Só as cidades humanas são cidades inteligentes.